Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação falando do Ministério da Justiça, que lançou o programa de enfrentamento às organizações criminosas. Justamente isso foi no dia 2 agora de outubro, o Programa Nacional, então, de Enfrentamento das Organizações Criminosas. E essa medida, inclusive, é criada em meio a uma onda de violência que está assolando estados como, por exemplo, a própria Bahia, e necessita justamente dessas ações. Olha só, o governo federal pretende intensificar as ações de enfrentamento às facções criminosas por meio do aumento da integração entre os diferentes órgãos de segurança pública. O plano foi elaborado nos últimos 3 meses com a participação de profissionais federais e também estaduais, e a ideia é priorizar as ações de investigação, inteligência e ainda a descapitalização dessas quadrilhas. Para isso, o programa prevê o aperfeiçoamento dos sistemas de inteligência nos estados, com uma melhoria aí na troca das informações e ainda mais eficiência na recuperação de recursos de origem criminosa, maior controle nos portos e aeroportos e mais valorização dos profissionais de segurança pública a serviço dessas instituições. Serão investidos R$900 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública, entre outras fontes, com implementação gradual até 2026. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou sobre esse assunto, falou sobre a importância do trabalho da União nesse sentido com demais entes federativos e também falou sobre possíveis intervenções federais nos estados. Vamos acompanhar o que ele disse. O governo federal não pode fazer segurança pública sozinho, porque a Constituição impede. E por isso nós precisamos trabalhar com os estados e com os municípios. Inclusive para que vocês nos ensinem. Qual a autoridade que eu tenho de chegar lá na Bahia e dizer o que é o certo? Eu tenho que conversar com a equipe que está lá na Bahia. Amigos, intervenção federal é coisa séria, regrada pela Constituição, artigo 34. Pois é, o ministro, além da assinatura aí da portaria, que criou esse programa, ele também autorizou o repasse de R$20 milhões para reforçar a segurança no estado da Bahia e também o envio de 300 homens da tropa da Força Nacional com o mesmo objetivo para o estado do Rio de Janeiro. Polícia em ação. E vamos ao segundo caso do Polícia em Ação. O IDEC critica a segurança nos aplicativos de bancos privados. Então, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, divulgou justamente um relatório onde critica a segurança nos aplicativos dos maiores bancos privados do nosso país. Observe bem essa matéria que tem informações bastante importantes também sobre os seus direitos. A entidade analisou se os bancos Bradesco, Itaú Unibanco, Santander e Nubank tinham mecanismos para reduzir as chances de golpistas conseguirem acessar a conta bancária das vítimas e sacar dinheiro sem autorização. Em seguida, o IDEC levantou quantas reclamações os clientes registraram em 2022 contra cada banco pelo site Reclame Aqui. Neste levantamento, todos os bancos pesquisados tinham reclamações de clientes relacionadas a golpes de acesso remoto não autorizado. O IDEC, então, informou aos bancos sobre a situação de insegurança nos aplicativos. Após um mês deste contato com as instituições financeiras, somente um dos bancos pesquisados disse ao IDEC que havia resolvido o problema, bloqueando os acessos remotos não autorizados. O nome deste banco não foi revelado no relatório do Instituto de Defesa do Consumidor para evitar a disseminação de falhas nos outros aplicativos. Bom, em nota, os bancos citados na pesquisa do IDEC informaram que investem em segurança e também em campanhas de comunicação para garantir que os clientes conheçam as variadas formas de golpe.
Muito importante dizer, né, que as pessoas devem entender que é uma relação que exige do banco, da instituição financeira, uma série de medidas de segurança. Então, quando você, evidentemente, né, constatar que houve algum tipo de movimentação atípica, não reconhecida, você deve comunicar ao banco imediatamente. Isso pode ser feito um registro, né, policial, uma ocorrência, e também comunicar, nesse primeiro momento, às entidades de defesa do consumidor. É risco do banco esse tipo de atividade e, ainda que os bancos tentem alegar de maneira repetida que o sistema é perfeito, infalível, é comum e, infelizmente, né, a gente tem entendido e repercutido em muitas situações de falhas. Então, é necessário que a pessoa questione e, sim, constatada a falha, é dever do banco não só ressarcir o prejuízo, bem como também indenizar os danos que eventualmente tenham acontecido fruto desse tipo de golpe. Porque a gente está falando de uma situação que a gente não fez. No direito é chamada prova diabólica. Como que eu vou provar que eu não fiz aquela operação? Então, certos indícios são importantes, determinados cuidados, né, podem ser tomados. Se você tem um perfil normal de uso, né, em que determinada conta só saem poucos depósitos, é realizado, né, um ou outro pagamento pequeno, quando se percebe movimentações fora desse perfil, excesso, né, de empréstimos, transferências imediatas, vários PIX seguidos, isso é um indício de uma movimentação fora do perfil que o sistema bancário deveria já captar. Então, o importante é que o consumidor, na medida do possível, dê elementos suficientes para narrar o problema que teve e, num curto espaço de tempo, comunique à autoridade competente. Esses são alguns dos indícios que a gente pode fazer. Do contrário, a palavra do consumidor vulnerável contra a instituição financeira, que é detentora da obrigação de manter o serviço sempre seguro. Os golpistas, hoje em dia, usam muito, né, de engenharia social, que são táticas, né, de convencer a pessoa simulando ligações, né, de sistema de segurança. Então, há casos onde o próprio cliente, de maneira inadvertida, recebe um e-mail, uma mensagem de WhatsApp e clica num link suspeito. Não clique em links suspeitos, ligue para o seu banco. Os bancos não fazem abordagem direta, né, de questionamento de movimentações atípicas. É exemplo que a gente tem visto, né, na televisão, uma série de campanhas. Campanhas essas que, em realidade, são um reconhecimento do aumento de problemas e uma tentativa, por um lado, de educar a população, de outro lado, criar uma base para dizer que avisaram antes. Então, se você for abordado, né, não ceda o seu número de conta, não fale sua senha, porque, em geral, uma abordagem direta, que não é precedida de confirmação de dados pessoais, pode gerar um cenário onde você deu seus dados e aí você teria responsabilidade exclusiva pelo prejuízo. Quando há uma abordagem com algum tipo de informação direta, já de uma compra recente, de algo que você fez, deveria ser sigiloso, isso muda. Polícia em ação. E vamos agora à notícia seguinte do Polícia em Ação. Agentes da Força Nacional devem chegar ao Rio de Janeiro já nesse sábado. Exatamente. Primeiros agentes da Força Nacional de Segurança Pública devem chegar ao município do Rio de Janeiro neste sábado, dia 7. Previsto do envio de 300 policiais, 50 viaturas, além do reforço policial nas rodovias federais. Olha, além dos 300 agentes da Força Nacional, devem ser enviados ao Rio 270 policiais da Polícia Rodoviária Federal, que também vai disponibilizar 22 carros blindados, um helicóptero e um veículo de resgate. Eles se juntam aos 1.000 policiais militares e civis que devem atuar na operação prevista no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Para a operação foi anunciado o uso de equipamentos como drones, que usam um sistema de inteligência artificial de reconhecimento facial. O Complexo da Maré foi anunciado pelo governador do Rio, Cláudio Castro, como ponto inicial para esta ação integrada das forças federal e estadual. De acordo com o governador, o objetivo é fazer um trabalho de investigação para desarticular facções criminosas financeiramente, prender lideranças e combater a entrada de armas e drogas aqui no estado. Ainda segundo o governador, o programa deve dar prioridade às ações de inteligência e não tem prazo para acabar. Também foi anunciado pelo Ministério da Justiça 95 milhões de reais para presídios de segurança máxima aqui no estado. Essas ações fazem parte do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, anunciado pelo Ministério da Justiça. Previsão é de que sejam destinados 900 milhões de reais para todo o país até 2026 em ações de segurança pública. E além disso, Flávia, representantes do Ministério Público e da Polícia Civil ainda anunciaram que devem trabalhar em conjunto nas investigações contra o crime organizado. Polícia em ação. E este foi o Polícia em Ação
desta semana aqui agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem. Polícia em ação.